Bom dia pessoas. Hoje eu vim aqui contar a história da lendária banda Os Beatles, isso porque hoje em dia no século XXI quase ninguém conhece a história deles e nem sabem quem eles foram. Então, os Beatles foram uma banda de rock britânica formada em 1960 por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Eles ficaram famosos rapidamente com músicas como Love Me Do e Hard Day's Night. Entre 1965 e 1967, eles experimentaram novos estilos musicais, criando álbuns incríveis como Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. No entanto, conflitos internos levaram à separação em 1970. Apesar disso, seu impacto na música continua forte, e suas músicas são amadas por pessoas de todas as idades ao redor do mundo. Mas que fim levou o tão amado quarteto? Primeiro eu vou contar o que aconteceu com John Lennon, o fundador da banda. Após 1970, John Lennon se casou com uma mulher asiática e hippie chamada de Yoko Ono, que se encontra viva até os dias de hoje já com seus 91 anos. Após o fim da banda, John Lennon também começou a usar os tão conhecidos óculos redondos de sol da cor laranja, do qual ele adotou como parte do seu visual. Fora isso, John Lennon ao lado de sua esposa fizeram parte de vários movimentos de contracultura e hippie, a favor da paz, fora as manifestações e protestos a favor do fim da Guerra do Vietnã que estava acontecendo na época. Os dois fizeram até 2 músicas sobre isso, das quais se chamam Imagine e Give Us a Chance. Durante esse meio período, John Lennon teve um filho com a sua esposa, do qual ele batizou como Julian Lennon, e os dois criaram ele com bastante amor e carinho, e tudo ocorria bem até John Lennon se separar de sua esposa McCartney a escrever uma música de motivação para Julian Lennon, filho do casal, para ele sentir melhor após a separação dos seus pais, e a música se chama E Jude, que até hoje é uma das músicas mais conhecidas e mais tocadas da banda. Alguns anos após a separação de John Lennon e a sua esposa, os dois voltaram e continuaram casados até fatídico ano de 1980, quando John Lennon foi assassinado com 4 tiros no tronco por um fã perturbado que acreditava que matando o cantor o traria e fama, mas ocorreu literalmente o contrário, e ele foi preso e se encontra preso em prisão perpétua até os dias de hoje. Após o assassinato de John, a família dele, principalmente a esposa dele e o filho dela, ficaram completamente arrasados. Julian, filho do casal, chegou até relatar que estava sofrendo de depressão durante aquele período e que John Lennon foi o melhor pai que alguém poderia ter, mas o assassinato de John não foi o suficiente para parar a voz do cantor, que continua sendo lembrado até os dias de hoje como um símbolo. Já Paul McCartney, melhor amigo de John, continua vivo até os dias de hoje também, e ele já está com 81 anos, só que ele não faz o mesmo tanto de apresentações e shows que fazia antigamente. Já Ringo Starr também está vivo e já está com 83 anos. Uma curiosidade sobre ele, que quase todo mundo costumava fazer piadas sobre o tamanho e o formato do nariz de Ringo, e todo desenho ou ilustração que fazia dele, ele sempre estava com o nariz mais avantajado do que o normal. Um exemplo disso é a série de TV de animação dos anos 60 e a sua aparição no desenho animado Simpsons, do qual ele também se encontra com o mesmo nariz caricato. Mas Ringo Starr geralmente lida com as piadas sobre o tamanho e formato do seu nariz com bom humor. Ele já mencionou em entrevistas que essas brincadeiras não incomodam e que ele prefere rir delas junto com os outros. Ele é conhecido por ter uma personalidade descontraída e não se levar muito a sério. Já George Harrison infelizmente morreu de um câncer de pulmão em 2001. E bem, eu acho que essa é a história da banda. Até mais.